Nossa aula de hoje é sobre o ecossistema. Observe estes diferentes ambientes. Neles, podemos perceber a existência de diversos elementos vivos, como peixes, vegetais e pássaros, e de elementos não vivos, como a água, o solo, a luz, pedras, que se relacionam entre si. Em cada um desses ambientes acontece uma relação de interação do meio com todos os elementos que o rodeia. Todos os elementos vivos e não vivos desempenham uma função que garante a manutenção do equilíbrio necessário para a existência da vida. Cada animal ou vegetal está adaptado a seu habitat. Como exemplo de adaptação ao ambiente, podemos citar as plantas que crescem em ambientes de desertos e que se adaptam às características do lugar. Habitat é onde os seres vivos se desenvolvem, respeitando as características do lugar. Com a escassez das chuvas, essas plantas armazenam água em seu caule e possuem espinhos em vez de folhas. Isso faz com que elas eliminem o mínimo de líquido, aumentando suas chances de sobrevivência no ambiente. Podemos dizer que os ambientes de floresta, de mar, de deserto são exemplos de ecossistema. Em cada um deles, percebemos a presença de elementos físicos, como o calor, a umidade, a luminosidade, e os conjuntos de elementos que se relacionam, mantendo o equilíbrio do lugar. Ecossistema é o conjunto formado por elementos vivos e não vivos de um lugar. A ecologia é o estudo dos ecossistemas, de suas características, das relações entre os fatores bióticos, que são os vivos, e fatores abióticos, os não vivos do ambiente. Componentes de um ecossistema. Um ecossistema se caracteriza pela interação de todos os fatores bióticos e os fatores abióticos. Fatores bióticos são todos os seres vivos que vivem no ecossistema. Fatores abióticos são os que compreendem os fatores físicos não vivos, como a água, a luminosidade, a temperatura, as rochas. O ecossistema aquático, como os recifes de coral, são mais produtivos em termos de energia, devido principalmente à disponibilidade de água, luz solar e à temperatura. O manguezal é considerado um ecossistema de grande importância, pois é tido como um berçário natural, tanto para as espécies características desse ambiente, como para animais que migram para eles. A característica principal de um deserto é a seca. Com isso, tanto os animais como as plantas que vivem nesse habitat são adaptados à escassez das chuvas. Depois de observar diferentes ecossistemas, podemos perceber que em cada um deles há a presença de elementos físicos, como o calor, a umidade e um conjunto de elementos que se relacionam, mantendo o equilíbrio do lugar. A importância de diferentes ecossistemas é garantir a manutenção do equilíbrio necessário para a existência da vida.